Nós queremos agradecer pelas pessoas que responderam ao convite e que pela primeira vez estão nesta sala, que a Estela não costuma ver, e que estão pela primeira vez. Algumas que eu convidei, muito obrigado por terem respondido e vindo. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Obrigada, Rogério. Boa noite para ti. Boa noite. Boa noite, continuamos, Rogério. então. Laurival, tu queria fazer uma pergunta, comentário? Então, boa noite a todos. Talvez eu seja o mais novato dos novatos aqui nessa sala. Na verdade, o livro de Urântia, ninguém me deu e foi ele que me encontrou. Isso tem 2 semanas e meia. Maravilha. E aí eu, muito curioso com aquilo, chegando em casa, a primeira coisa que fiz, hoje com o advento da internet, o mundo ficou pequeno, eu fui pesquisar sobre o livro de Urântia e lá encontrei as várias palestras no YouTube. Assisti 2 palestras, entrei em contato com a Estela, e aí ela me adicionou lá nos grupos do WhatsApp, e essa é a segunda reunião que eu participo. E eu tinha 3 perguntas, mas eu vou ficar na primeira. A gente percebe, eu já comecei a ler o livro, estou bem no comecinho do livro, e a gente percebe que ele é altamente complexo, né? E vocês estão falando de revisão. Me parece, me consta, que originalmente esse livro apareceu em inglês. Sim. Não é? E aí foi sendo traduzido para as demais línguas. E hoje vocês falam que está sendo feita essa revisão. O livro sendo complexo, às vezes trocando uma palavra na tradução, colocando uma palavra na tradução ali do inglês para o português, pode alterar completamente o entendimento ou a compreensão daquilo que estes seres mais evoluídos estão querendo passar para nós. Exatamente. Este é um erro que a Bíblia cometeu, a gente sabe disso, durante séculos, durante esses milênios aí, né? Que foi tudo muito manipulado e acabou se perdendo aí onde é que está a verdade de fato. Então, como vocês estão falando aí de revisão, que está sendo feita a revisão, isso é algo... O livro já é complexo por si só. E se uma palavra ali na tradução não for a correta, aí vai complicar mais ainda, porque nós que estamos lendo vai entender errado aquilo. Aí depois virá essa nova revisão e talvez na releitura a gente fala, nossa, mudou o entendimento. Isso a gente vê, né, constantemente nessas traduções dos livros de outras línguas, né, para o português, etc. Essa é a pergunta, né? Será que essa revisão que está sendo feita não vai alterar assim completamente o ensinamento que está querendo que este ser, porque o importante disso tudo não somos nós aqui, somos nós, mas é o que eles estão trazendo para nós, para nos ensinar a caminhar nessa imensidão, né? Pelo menos eu estou entendendo até agora do livro, né? Que é um caminho espiritual a ser seguido. E se uma plaquinha for posta com o nome errado, a gente pega o rumo errado ali. Não é? Olha, então, esse é o questionamento. Tem realmente partes do livro onde alguma palavra pode mudar o sentido, e essa palavra nós estamos trocando. Mas, como o livro, se você lê um documento, nós chamamos de documento, ele começa e depois ele vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então, o ensinamento mesmo não sofre tanto, porque
na repetição, e depois o livro é muito coerente, então você vai vendo até o fim do livro que o ensinamento mesmo não sofre, ao menos pela tradução boa que o Luiz fez. Claro, nós estamos justamente fazendo isso, aonde necessário estamos trazendo a exatidão com o inglês. Por isso que um dos nossos revisores da minha equipe morou 21 anos nos Estados Unidos, então ele vive o inglês. O outro, ele vive o português. Então, é catedrático em português, e o Saulo, ele viveu 21 anos nos Estados Unidos, então, para ele, a língua, ele flui dentro dele, né? Eu estudei muito inglês, trabalhei muito com inglês, mas não é que nem o Saulo, que viveu 21 anos no local. Então, por isso, eu acredito que a nossa equipe está fazendo um trabalho e guiado lá de cima também. Nós sentimos que nós somos guiados. Mas o Luiz também tinha essa guiança. Ele me dizia, né, que às vezes não era ele que escrevia, mas aquilo fluía, o ajustador provavelmente ajudava ele muito. Pergunta de onde ele é. Você é da onde, Lorival? Eu sou de Santos, estado de São Paulo. Ah, pertinho. Nós somos de São Paulo. Eu sou aqui de Santos, da Baixada. Aqui. E eu sou buscador, né? E aí o livro de Urântia acabou me buscando. Quando acabar a pandemia, normalmente nós temos, há anos já, grupo de estudo em nossa casa. E o nosso grupo normalmente é de terça-feira, e tínhamos um grupo de sábado, que para alguém que mora longe, às vezes ajudava e podia participar. Então, agora o de sábado não tem, o de terça-feira continua online. Vinha gente de sábado, de Santos, para cá. Algumas pessoas. Tem leitores em Santos? E eu nunca ouvi falar, nem o nome, nunca tinha ouvido. Tem grupo. Interessante. Legal, é bom saber. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Suzana e o Sabino? O Carlos, pode falar, Carlos. Oi, gente. Eu acho que depois do Lorival, eu sou o que menos estudou o livro de Urântia aqui no grupo. E é uma honra poder compartilhar desse espaço com o senhor Sabino e a senhora Suzana, que tem essa história tão bonita. E queria dizer que o trabalho da Urântia, associação, tanto internacional quanto a brasileira, é um trabalho muito impactante. Através dos vídeos no YouTube, a minha esposa já assimilou bastante informação e começou a querer confirmar aquelas informações nos documentos em papel, né? Que eu tive a oportunidade de ter o livro em papel. A minha mãe começou a ler a história de Jesus. Eu digo que eu queria ser o Gonide, né? Gonide, que é o filho de... O filho lá. Ganide. Ganide, eu, na verdade, eu tenho várias dúvidas, mas eu queria deixar um ponto de vista com relação à tradução. Quando eu leio o livro de Urântia, na verdade, eu sinto um momento em que eu me transporto para aquele momento e eu tenho uma revelação especial que é única,
Então, por mais que a tradução não seja ipsiliteri, se eu fosse ler a tradução em inglês, a tradução não, a versão original em inglês, que são os documentos que foram escritos em inglês, seria muito mais difícil para mim ter essa experiência. Então, às vezes também existem traduções que são a letra, e existem traduções que têm a inspiração do tradutor. Nenhuma compromete a outra. Uma tradução com inspiração não deixa de ter valor, nem mesmo uma tradução a letra. Então, eu queria deixar essa colaboração sobre a tradução para o Lorival e dizer assim, que ele é uma pessoa de muita sorte. Eu também tenho uma longa caminhada até chegar aqui. Eu estou com 40 anos e eu sou muito grato por já ter todo esse trabalho construído, todo esse voluntariado. Eu sei que todo mundo trabalha pela caridade mesmo, para ajudar o próximo. E eu queria agradecer a Suzana e a Sabina. Muito obrigado. Legal. Obrigada. Bárbara? Boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque a minha história é assim, eu nunca ouvi falar do livro de Urantia até semana passada. Eu estava no site, eu sou aqui de São Paulo, eu estava procurando livros de autoajuda, e ele apareceu de sugestão no Mercado Livre, para mim. E aí eu fiquei curiosa de saber do que se tratava o livro, não tinha muita informação, aí procurei alguns vídeos, algumas palestras eu andei assistindo sobre o Urantia, e aí eu consegui o número do WhatsApp da Estela, e foi assim que eu achei o grupo. A minha pergunta seria, do que se trata realmente o livro? Porque eu vi duas coisas assim, um pouco, eu não sei dizer se é o certo ou não, porque fizeram duas sugestões para mim, que o livro falava de Jesus, e outrora falaram que o livro é sobre alienígena, UFOs. Eu gostaria de saber, vocês que traduziram, do que realmente se trata o livro, porque eu ainda não tenho o livro, ainda não consegui comprar, até porque eu comentei isso com a Estela, no Mercado Livre o livro custa R$250, e eu estou desempregada no momento, então não pude comprar ainda. Estou muito curiosa assim, com as leituras, porque eu andei vendo as palestras e achei um tanto interessante assim, todo o contexto, só que eu queria saber mais do que se trata a fundo. Bárbara, o livro não tem nada a ver com alienígenas, o livro é um esclarecimento para toda a humanidade, ela não é uma religião, ela não veio para nenhuma religião, mas é um esclarecimento de tudo o que o universo contém e por quê, e para quê, e qual é o fim de tudo. Aí o Sabino fala melhor. Continuando, que o livro de Urantia é um esclarecimento para toda a humanidade. E o fato dele vir em livro significa que ele é neutro na mão de cada buscador. Desculpe. Nos chamar de buscador, muitas vezes pode ser exagero. Mas nós, que estamos aqui todos nesse encontro, e outros que virão depois, e outros que já vieram, buscamos uma verdade que nos acompanhe depois daqui, porque até a morte todos nós sabemos que todos chegaremos. Não há um de nós que não vai escapar à morte. Então sabemos que a morte é certa. E que verdade queremos saber? Algo que seja superior à morte. Mas eu preciso... E isso que é superior à morte anda ali perto da imortalidade. E, pelo que nós ouvimos, a imortalidade é possível. E o que nós ouvimos a respeito? Você tem que trabalhar a sua alma para se tornar imortal. E tudo isso
é cercado de uma série de informações. Simplesmente, nós, como buscadores, queremos a verdade. E é a verdade que, muitas vezes, nos encontra. E quando os dois se encontram, um reconhece o outro. E aí escutamos. E quando Jesus esteve aqui, e Jesus é um mestre supremo para toda a humanidade, inquestionável, ele deixou para nós o Espírito da verdade. Ele disse isso. E nós não entramos em dúvida quanto a isso. E o Espírito da verdade é um circuito externo que Jesus dispôs para todos os seres que nascem no planeta. Então, a ajuda externa que nós temos é o Espírito da verdade, que dentro de nós ressoa. E quando nós encontramos a verdade fora de nós, isso ressoa dentro. Quando você lê o livro de Urântia, como ele vem da verdade, ele só contém a verdade. E quem de nós duvidar, é simples, é só sair do circuito da verdade, que nada incomoda. Então, nós não perdemos tempo com nada. E o Espírito da verdade em nós reconhece aquela verdade que está fora. Foi assim que há mais de 40 anos eu senti quando encontrei o primeiro livro de Urântia. Eu nunca o tinha visto nem ouvido falar. Em todos os meios que eu sempre andei, por todas as ordens iniciáticas, secretas, igrejas e tudo que eu participei, que não foram poucas, eu conheci tudo que existe para conhecer, mas nunca o livro de Urântia. Quando eu o encontrei, que eu abri, o pouco de inglês que eu sei, eu fui reconhecendo. E ali eu vi Melquisedeque, que esteve com Abraão. Eu vibrei quando eu li aquilo. Aí eu li Solônia, a voz do jardim. Eu vibrei. Quem é essa voz do jardim? Nós lembramos, jardim, Éden, Adão, Eva. Quem mais? Caim, Abel. Então, são coisas que sabemos muito parciais ou tendenciosas, porque tendem a um dogma que quer que aquilo seja aceito indiscutível. Então, esses dogmas, quando nós buscamos a verdade, nós deixamos o dogma de lado. E a verdade aparece no livro de Urântia e não choca, porque você dentro ressoa com aquilo. Quando a pessoa tem dificuldade de abrir mão de uma verdade que ela pegou, ela cristalizou aquela verdade, aquele dogma, ela entra em choque. E isso pode partir. E ela não deve entrar em choque. Por quê? Porque abre, solta, liberta o dogma e aceita a verdade que liberta. Essa verdade vem dizer, o fato que se deu foi assim. Aí você diz, então eu aceito, foi assim. Noé, a Arca de Noé. Quando fizermos perguntas, e podemos fazer perguntas, nós percebemos que algumas coisas não poderiam ser, e outras sim. E o livro de Urântia justamente vem esclarecer o fato. O livro de Urântia não tende, nem pende, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não coloca interpretação, ele dá os fatos. Nós lemos os fatos e aceitamos ou não. A nossa mente vai se ampliando na medida da leitura. Isto é automático. É como aprender uma palavra em outra língua. Quando você aprende, você guarda aquela palavra. E toda vez que você vê ela escrita em algum lugar, não há como você não reconhecer e sua mente te dar a tradução. Então, esse automatismo é a mesma coisa de reconhecer a verdade no livro de Urântia. Dentro de você, uma resposta ressoa. E isto é o que o livro de Urântia vem fazendo, trazendo a verdade para as pessoas que querem a verdade, que buscam. Mais alguém?
Eu queria perguntar para vocês assim, depois, qual é a experiência mais marcante ou algum evento que vocês tiveram em relação ao livro de Urântia? Primeiro de tudo, encontrar essa família maravilhosa. E cada vez mais. Isto é marcante. E ter ido a encontros proporcionados por estas pessoas, onde muitas delas lá estiveram, e conhecer essa família maravilhosa de irmãos e irmãs, porque nós nos reconhecemos por afinidade e nos aproximamos por afinidade, e essa afinidade está além de nós. E nós devemos nos encontrar mais e melhor, pessoalmente, sempre que possível, e saibam, os seres universais, os seres cósmicos, os seres divinos, têm suas agendas de encontros, e eles, de tempos em tempos, se encontram, por força de alguns fatos cósmicos que vão se dar e que eles terão que estar presentes. Então, eles fazem a reunião de preparação, organizam-se e comparecem. Eles têm seus encontros milenares. E quando, no passado, eu participava de vários grupos, eu sabia de alguns momentos importantes no Tibete, no Nepal, na Índia, na China, no Monte Shasta, na Califórnia, no Arizona, e Alto Paraíso, no Jardim de Maitreya, e por aí afora, em Curitiba. Eu sabia desses encontros, mas era uma coisa que não tinha muito a ver com o que agora eu entendo. Isto porque eu passei a ver melhor. Cada 1000 anos, há um amadurecimento de uma sociedade como a nossa. E é um tempo de colheita. Mais 1000 anos, outro nível de amadurecimento de uma sociedade como a nossa. Segundo tempo de colheita. Então, os milhares de anos vão sendo importantes para a colheita. No livro de Urântia tem uma frase que diz: aqueles que puderem ser... Se eu usar essa palavra, muitos vão achar preconceito e outros vão achar tendência. Mas eu quero afirmar uma coisa: o livro de Urântia não tem tendência, nem pendência, nem preconceito, nem arrogância. O livro de Urântia é coerente. Tudo que ele fala é o que acontece, ou é o fato, ou é o que será. E não tem arrogância, porque ele não promete, ele diz como são as coisas. No plano divino, há um momento em que algumas coisas devem se dar. Os milhares de anos são importantes. Saibam, o livro de Urântia está aqui para 1000 anos. E em 1000 anos, provavelmente muitas línguas já terão livros em sua própria língua. E nós teremos um resultado de todos os que já leram o livro, compreenderam, integraram em si alguma coisa e estão prontos para dar o próximo passo, que é transformar o próprio ser, transformar a sociedade e transformar o mundo. E isso é uma coisa que poderemos fazer. Sim, Carlos Freitas. O senhor falou em leitura completa do livro. Eu tenho uma leitura parcial pequena, mas eu já sinto uma enorme mudança em todas as áreas, como ser humano, como esposo, como filho, em toda a minha vida.
essa leitura completa é um livro extenso, são mais de 2.000 páginas. Ela é obrigatória? Ou, por exemplo, se eu morrer amanhã, só lendo o que eu li, talvez eu já tenha a minha ascensão? A transição e a transferência deste mundo para o próximo não depende de ninguém saber da existência do livro de Urântia. Somente que aqueles que tiveram acesso e souberam, saberão muito bem o que estará sucedendo e saberá onde porá o pé e em que direção vai seguir. A diferença é só essa. Então, você pode nunca saber do livro, mas o que você sabe de antes serve para o próximo passo. O livro de Urântia abre um caminho vasto à frente de todos nós. E esse caminho é para dentro e para cima. É incrível isso, nós podemos pensar, e me permitam dar a imagem, a ilha eterna do paraíso, ela é central, ela é chamada também a ilha central. Isto é o centro do centro. Eu vou trazer uma imagem para aqueles que já viram e conhecem. A roda que faz algodão doce. Nas festas que contratam o carrinho de algodão doce, fica aquele homem ali acelerando uma roda, parecendo roda de bicicleta, e nós vemos que o açúcar que é colocado se transforma em algodão doce, certo? Quem já viu, acha isso curioso. Eu tive essa atenção chamada desde a infância. O algodão doce é formado assim. Então, a ilha eterna do paraíso é o centro de tudo, é a morada de Deus. Deus, o Pai, primeira fonte e centro, e fonte de tudo, e fonte da Trindade, o Pai universal, o Filho eterno, o Espírito infinito. A Trindade mora ali. Ali é o centro do centro, está fora do espaço e fora do tempo, mas existe e é real. Tudo mais que existe está em volta da ilha eterna do paraíso. Portanto, nada há acima nem abaixo da ilha eterna do paraíso. Logo, tudo é ao lado, em volta. Aí visualizemos um grande círculo que é a ilha eterna do paraíso e uma área enorme em volta, com pequenos círculos, milhares de vezes menores que o centro, que são os superuniversos. Os superuniversos são imensos e eles ficam em torno da ilha eterna. A ilha eterna é tão grande que todas as almas, só na Terra tem 8 bilhões de pessoas. Quando nós vamos para o paraíso, todos nós poderemos chegar lá e de todos os superuniversos, nós vamos ocupar uma parte pequeníssima da Ilha do Paraíso, mas tão pequena, insignificante. Então, o gigantismo da Ilha Eterna ela fica no centro. Então, tudo que está em volta evolui para dentro. E a evolução é para dentro em tudo. E para cima, num certo sentido, porque tudo que nós temos está no nível mais baixo. Nós aqui somos originários do reino animal. Isso é muito interessante e é bom de conhecer. Isso é ciência. O livro de Urântia tem a ciência mais ampla que possamos imaginar. Se alguém gosta de ciência, está lá. Astronomia, biologia, química, física, matemática, mecânica quântica, física quântica, eletrônica e tudo mais. E ele mostra como é que tudo funciona, é muito simples. Então, nós encontramos lá tudo o que buscamos. Esse nosso caminho para dentro começa aqui. A nossa alma é dentro. A nossa mente é dentro. Tudo mais é fora. A nossa mente recebe essas informações do livro de Urântia e elabora.
A nossa imortalidade é aquela escolha que nós fazemos para sobreviver à morte. A morte bate a porta todos os dias, para todo mundo. E está sempre pessoas indo embora. Então, quando passarmos pela morte, nós estaremos na vida mais vibrante, na vida mais sensível, na vida mais clara. Então, aí nós nasceremos de novo. Quando sobrevivermos à morte daqui, sobreviveremos e nasceremos de novo. Por isso, não entra no reino do céu quem não nasce de novo. Se a pessoa não se imortaliza, ela não pode nascer de novo. Mas se ela se imortalizar aqui, mesmo sem conhecer o livro de Urantia, eu quero viver a vida eterna. Já é um candidato. Eu quero sobreviver à morte. Claro, não é imortalizando aqui, pagando imposto, pagando plano de saúde, tudo mais. Mas uma vida eterna que continua a grandeza do universo, que é o aprendizado de ser cada vez melhor, cada vez mais perfeito. Outra pergunta. A Yolanda levantou a mão, legal saber. Yolanda é neta de húngaros. Yolanda. A neta de húngaros. Boa né? noite. Boa noite. Boa noite, fico muito contente de encontrar você. Faz alguns anos que eu tenho esse livro. Já li toda a história de Jesus, já li algumas coisas de outros do início do livro. E, assim, é um livro também que eu me sinto atraída como imã nele. E fiquei muito contente de encontrar o grupo, porque a gente lê sozinho, é necessário dividir para que a gente tenha uma compreensão melhor, né? E com relação a Susana, que bom encontrar uma húngara, Susana. A minha família, do lado da minha mãe, são húngaros. E eu nasci em São Paulo, numa comunidade húngara. Olha só. Então, a gente... então me sinto assim meio familiar com você. Mas eu tenho duas perguntas. Quem que canalizou esses conhecimentos? Como que ele foi parar numa literatura? E a segunda pergunta é, a partir desta canalização, como que foi criada a Fundação Urantia? Quem foi os fundadores? O que você pode contar um pouco dessa fundação e desses conhecimentos que chegaram até nós? A primeira pergunta, eu dou um esclarecimento. A segunda pergunta, a Susana pode esclarecer. O livro de Urantia chegou a nós por um método que não pode ser reproduzido por iniciativa humana individual. Nenhum método humano conhecido e praticado pode reproduzir ou utilizado nas transmissões dos documentos do livro de Urantia. Isto por quê? Porque a visão celestial é ampla e completa, e fora do tempo e fora do espaço. E dentro disso, eles encontraram o método, o momento, o local mais propício para a chegada dos documentos. Então, isto começou como resultado de uma busca sincera e honesta que é praticada pela humanidade desde Jesus. E isto resultou no atendimento a essa busca, esse clamor que todos nós que estamos aqui agora também clamamos, também temos esta busca. E precisamos e queremos esta busca. Então, a chegada do livro de Urantia foi a resposta a tal busca.
aqueles que falam é um livro muito avançado para esta humanidade, sabem, sim, que para alguns grupos pode ser avançado, mas em nós há alguém que é equivalente ao nível avançado do livro de Urântia. Esse alguém é a parcela divina que mora em nós. E essa parcela divina que mora em nós propiciou, com todos os seres celestiais, a chegada do livro. E não é a prática comum humana, nem de mediunidade, nem de psicografia, nem de canalização, nem de obsessão, nada. Nada disso entra no critério da utilização da transmissão de Urântia, porque é um processo aberto pelo céu e aceito pela terra. Mas a única entidade divina que participa dessa transmissão é o ajustador do pensamento que reside em cada um de nós. Esse ajustador sabe, e nós devemos ouvir sua voz, que ele é o reino do céu em nós. E um ajustador que recebeu essa incumbência de permitir que as transmissões de Urântia passassem através dele e chegassem através dele, é um ajustador cuja personalidade humana está superior às manifestações do ego. O ego diz, foi eu. O ego diz, participei. O ego diz, fiz parte. O ego diz, também sou autor. O ego diz, isso aconteceu porque eu permiti. Então, essa parte do ego ficou totalmente alienada do processo, porque foi doação, doação e mais doação. E são sementes que foram distribuídas, e aquele que foi a base de recepção, a interface, guardem esta palavra, aquele que foi a interface se desobrigou totalmente de qualquer consequência. Eu vou dar um dado para vocês que é um pouco de adiantamento, mas não deveria. Um movimento que surgiu dentro da religião cristã e que teve um membro chamado Lutero, deveria resultar em algo diferente do que aconteceu. Mas os seguidores que tão fervorosamente quiseram trabalhar na transformação extrapolaram, ultrapassaram os limites. O limite é aquele ponto em que o seu direito termina e começa o direito do outro. Então, esse direito foi extrapolado. E também aquela questão do respeito ao que você crê e você não quer abrir mão para uma nova crença, então fique com sua crença. E aquele que passa por uma crença nova, respeita. Este ponto foi ultrapassado e foi perdido. E resultou naquilo que se chama protesto. Eu não preciso falar mais, que vocês podem discorrer sobre alguma palavra que venha daí. O protesto poderia ter algum fundamento, algo de fato necessário, mas quando ele para de respeitar o direito do outro e tudo, aí ele também passa a ser digno de críticas, ou receber críticas. Então, o Lutero fez um movimento que deveria fazer uma revolução transformadora. Lembrem-se que Francisco de Assis também quis fazer uma transformação na igreja, mas foi mal compreendido também.
mas, num certo momento, foi aceito pelo Papa, pelo Papado, e a organização franciscana teve continuação, porque resultou em muitos seguidores. Então, hoje, nós temos o livro de Urântia. Existem, dentro da organização, várias opiniões, e existem pessoas que pensam do seu próprio jeito e como deveria fazer alguma coisa. Mas o que importa é que tenhamos certos a meta, e que cada um, dentro do seu propósito, siga essa meta. Essa é a pergunta da primeira parte, que justamente não se reproduz por iniciativa humana, sem a participação divina, o que foi feito com o livro de Urântia. Ele representa o Mestre Jesus, que estaria aqui pessoalmente, falando com cada um de nós. Cada um que lê o livro sabe que é o Mestre Jesus que está ali. Porque, gente, o que tem no livro, imagine os milhares de mestres que teriam que descer aqui para nos ensinar. Porque cada coisa vem de um setor do universo. E tratam de coisas assim muito incríveis, muito amplas, que só o livro mesmo para chegar na nossa casa e nos mostrar tudo isso. Segunda, a primeira pergunta, ou a segunda, Suzana? Então, precisa-se ler o livro de Urântia inteirinho para depois fazer essa pergunta, e há realmente depois literatura sobre como o livro veio. Ele realmente não veio por canalização. Você vai entender, lendo o livro, que Jesus falou que ele voltaria. E como ele ainda não pode voltar, ele realmente, esse livro foi mandado por ele para um esclarecimento maior para a humanidade, para preparar a humanidade para a vinda dele. Esses documentos, depois que você lê o livro inteiro e entendeu tudo, aí você vai compreender como eles chegaram. E eles são guardados pela Fundação Urântia, que foi responsabilizada pelos reveladores para que o livro não sofresse nenhuma alteração. Então, ele não pôde ser publicado logo quando chegou, porque era a época das guerras, da Primeira e da Segunda. Foi pedido pelos reveladores que mantivessem seguro, e só depois, em 54, é que receberam a permissão para que fosse publicado em inglês. E depois os reveladores se retiraram e deixaram por conta, mas pediram que o livro fosse conservado pela Fundação. Então, existem duas entidades, uma que é a Fundação, que protege o livro e é responsável pelas traduções, e a outra, que é a UAI, que é responsável pela disseminação do livro. Diz o que é UAI? A UAI é a Urântia Associação Internacional Urântia. E a Fundação é responsável pelo livro. Eles trabalham juntos, mas o trabalho deles é separado. Então, a parte minha da revisão, eu sou subordinada à Fundação, enquanto que essa outra parte, onde tem essas reuniões e tudo, pertence à UAI, e que tem a UAB, subordinada do Brasil. Ficou mais ou menos claro? Bom, eu queria fazer um depoimento. O Sabino falou que o que eles mais encontraram assim, no movimento foi uma família, e realmente a Suzana e o Sabino, eu acho que eles representam toda essa família que a gente forma, essa egrégora, porque eu morei por 14 meses em São Paulo, longe da minha família, e a família que eu encontrei lá foi a Suzana, o Sabino e o Matias. O que eu mais gostava é quando chegava sábado e eu ia
para a casa deles, para almoçar com eles, ou para estudar o livro de Urântia, ou para a gente passear. Para mim, assim, foi a experiência mais linda que eu tive, foi o carinho que eu encontrei da Suzana e do Sabino em São Paulo. Precisa repetir. Preciso. E, gente, mais algumas perguntas, porque eu acho que realmente eu senti que isso ia acontecer, que a gente ia ocupar todo o tempo. E aí eu acho que nós vamos, até porque o Sabino, a gente percebe que ele está com um pouquinho de dificuldade até para falar ainda, em função, acho que, do Covid, e a apresentação dele, que eu acho que vai ser muito legal, acho, não tenho certeza, aí acho que nós deixaremos para a próxima semana, então, Sabino. O que tu acha? Muito bem. Porque são 20:10, então eu quero ver se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Alguém pode contar quantas mulheres estão nessa sala e quantos homens? Por favor. E alguém pode fazer a pergunta que vier. Bom, eu posso contar rapidinho, mas já que tu falou em mulheres nessa sala, eu queria saber de vocês, assim, porque eu vejo que o pessoal da América Latina, os outros grupos latinos que eu participo, inclusive eles criaram um grupo de mulheres. Eu, particularmente, não sou muito favorável a isso, não sei, né? Mas o que vocês acham, assim, da participação da mulher no movimento? Tem alguma diferença para vocês? Assim, eu vejo que os latinos formaram um grupo de mulheres. Não sei, o que vocês acham disso, assim, essa coisa de separar, de... Eu prefiro como está, Estela, misto. Eu também, eu prefiro misto. Como diz o mineiro. Eu também, eu acho que fica mais interessante essa mistura. Não gosto de segregação, não. Tem alguém de Minas? Tem alguém de Minas aqui na reunião? Tem a Maria. Tem a Maria Oliveira, né? Tem 13 mulheres e 11 homens. 13 mulheres e 11 homens. Juntaram a Suzana também, que na nossa tela são 2. Está ótimo. A egrégora está formada. Algumas pessoas já saíram, mas eu acho que saíram homens e mulheres. Tinha a Nirvana aqui que saiu, não sei se caiu a internet dela. Tem o San Sarmento. San Sarmento é dos Estados Unidos. Está aqui. O Eduardo Piva é de São Paulo, que eu sei. A Leslie Borges é de Caraguatatuba. O Paulo Borges também de Caraguatatuba. A Sofia Borges, também de Caraguatatuba. Deixa eu ver aqui quem mais. Tem o César de São Paulo, que eu sei, o Israel de Salvador. Samuel Santos é de Salvador também? O Samuel de Salvador também. O Luiz também, a Ana, mas a Ana está em Minas agora, né, Ana? A Egli é de Valinhos, Egli? Sim, estou morando em Valinhos agora. Oi, Egli, tudo bom? Oi, Oi, Egli. A Egli, posso chamar uma palavra muito simpática, Antigona. Eu fiquei muito... Eu vou aproveitar aqui o ensejo, agradecer de coração a iniciativa da Estela por fazer essa reunião. É a primeira vez que eu venho no café e eu agradeço também o convite de vocês, Suzana e Sabino, e estou assim muito feliz mesmo de ver assim a história e participar e lembrar de momentos com o Luiz na sua casa, e é muito gratificante conhecer, através da experiência que vocês estão nos deixando, assim, muito, muito grata assim, por esse momento, muito especial. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, se mais ninguém tem perguntas, então, até para nós liberar eles, mas eu queria que vocês, assim como começaram a ler o livro bem antes da gente,
qual é a mensagem que vocês deixam para nós? O que vocês esperam que a gente continue fazendo, que a gente faça novo para seguir esse trabalho de vocês? Muita fé, muita disponibilidade a serviço e seguir realmente a inspiração do ajustador. E eu peço, é um pedido, que como elos de corrente possamos nos dar as mãos todos e podemos segurar um na mão do outro e segurar mesmo e não deixar essa corrente romper. E a sinceridade de pegarmos nas mãos uns dos outros fortalecerá o desabrochar de uma nova sociedade humana. Porque nossos corações estarão cheios do amor do Mestre Jesus, que vai despertar em nós. E nós, de mãos dadas, estaremos irradiando o espírito de irmandade, que é isto que é preciso. Então, temos que pegar na mão um do outro, olhar nos olhos um do outro, e saber quem é quem e aonde está. Porque nós seremos necessários para estabelecer um novo mundo. E nós precisamos ser um número. E esse número é aquele que, quando amadurece esse número, tudo se transforma. Nós sabemos que a fricção de um palito de fósforo numa superfície áspera fará encandecer uma luz. Isso só acontece no momento exato em que atinge um nível de fricção. Então, nós, humanos, podemos criar uma fricção no corpo da humanidade, na mente da humanidade e na alma da humanidade. E essa fricção trará uma luz espiritual, uma luz com uma consciência mais honesta, mais sincera, mais amorosa, que fará com que as coisas mudem. Nós precisamos fazer isto para que o nosso tempo de colheita seja farto, que nós tenhamos uma colheita farta. É simples assim o que eu quero, que eu gosto, que eu desejo. Gratidão. Sem palavras. Gratidão. Muito legal. Obrigada, Sabino. Amor e luz. Mais alguém? Obrigada, Sabino e Suzana. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Semana que vem, então, Estela, a parte das crônicas. Isso, semana que vem então a segunda parte. Muita gratidão a vocês, é maravilhoso ouvir vocês. Obrigada pela oportunidade. Fizeram uma pergunta muito boa nesta, entre todas as perguntas foram boas, mas uma a respeito do livro, como chegou e tal, se foi assim, e os aspectos da fundação e tudo. Nós lemos o livro tanto tempo sem nunca querer saber como ele chegou. Nenhuma vez nos interessou saber como ele veio, aonde ele veio, com quem ele veio, por que veio. Simplesmente estudamos o livro. E aos poucos, as informações foram chegando para nós, de um lado e de outro, de um lado e de outro. E tudo que foi necessário ficar sabendo, fomos ficando sabendo. Exatamente só depois da leitura do livro. E antes eu queria saber quem era o autor do livro para ler. Já li o Mahabharata, uma edição do Mahabharata de 1947, uma das melhores edições do Mahabharata, eu li. Eu li uma edição do... Como é que chama? É um livro... Não é a Sharia, é do islamismo. Eu li uma edição do islamismo também muito antiga, não lembro o nome.
Eu li o I Ching, o Tao Te Ching, li Lao Tse, li Confúcio, li Buda, li Maomé. Eu li e li muito. E eu sempre buscava quem era o autor. Então, na próxima, nós vamos saber mais sobre quem esteve aqui para nos ajudar voluntariamente e que fez o trabalho que fez. Nós vamos tocar no assunto sobre a próxima semana. Porque muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa focalizada num ponto, mas aquilo está sendo feito para favorecer algo maior ainda que está para vir. Então, é isso. Amor e luz.